Alô, muito bom dia. Nomes e marcas no ar. Neste final de semana, nós vamos conversar com um grande, um gigante do setor de varejo, de atacarejo do estado de Santa Catarina, o maior do estado no ramo supermercadista. Tenho o prazer de trazer aqui ao programa o diretor-presidente do Grupo Coque, primeiro lugar no ranking de supermercados do estado de Santa Catarina, com sua rede de varejo, atacarejo. José Evaldo Coque, muito bom dia. Bom dia, Adelor Lessa. Um prazer estar aqui conversando com você e com todos os seus ouvintes aí. Primeiro, parabéns pela performance, pelo posicionamento, primeiro lugar no estado de Santa Catarina no setor, no segmento importante. Então vamos começar do começo. Como é que começou essa história da família, a história do negócio, a história do Grupo Coque? Então, a nossa família, nós éramos agricultores de Antônio Carlos, o município da Grande Florianópolis, e da agricultura nós viramos feirante. Nos anos 80, o meu irmão mais velho resolveu convencer meus pais de vender uma junta de bois para comprar uma Kombi, e com essa Kombi a gente iniciar fazer feiras livres na Grande Florianópolis. E isso aconteceu. O meu irmão convenceu o meu pai a vender a junta de Kombi, a junta de bois, para comprar Kombi. Aí começamos a fazer feira livre, feira de rua, como se diz, e fizemos feiras livres por 14 anos na Grande Florianópolis, em vários municípios em volta de Florianópolis. E após 14 anos fazendo feira, a gente percebeu que nós poderíamos vender hortifruti dentro de uma loja, dentro de uma sala. Aí surgiu a ideia de a gente fazer um ponto fixo para vender hortifruti. Aí compramos um terreno na cidade de Tijucas e fizemos um projeto, deu uma sala bacana, deu uma sala maior do que a gente imaginava, deu uma sala de 600 metros quadrados, onde a gente achou que era uma sala muito grande para somente vender hortifruti. E aí, nessa ideia, como a sala saiu maior, aí surgiu a ideia de nós fazermos um mini mercado, saiu a ideia de entrar no ramo de supermercado, sendo a atividade principal hortifruti, mas também vendendo o que o supermercado vende, um mix de supermercado. Perfeito. Quando vocês começaram lá com a junta de boi, vendendo a junta de boi, comprando uma Kombi e tal, vocês tinham quantos anos de idade? E eram quantos irmãos? A nossa família toda é de 9 irmãos, mas na sociedade nós somos em 5 irmãos. A idade era nova, só o meu irmão mais velho tinha em torno de 20 anos, eu tinha uns 15 anos na época, estava estudando ainda e estava ainda me formando no ginásio. Então, nós era bem novo ainda, né? Isso foi nos anos 80, então já faz mais de 40 anos atrás. Imagina. Então eram uns coloninhos lá, uns italianinhos, colono lá, que se meteram a fazer feira, tirar o produto da roça, botar na Kombi e correr os municípios da região para vender. A rigor era mais ou menos isso, né? Não, é que a gente nós já era colono, já plantava hortifruti. A dificuldade de vender ali para os atravessadores ou para quem levava para o Ceasa já era difícil. Então, aí surgiu a ideia, por que nós mesmos não levar o que a gente colhia? Então, aí saiu a ideia da Kombi. E aí depois fomos além de vender, não só levar para o Ceasa, mas também vender diretamente para o consumidor final, que era a feira livre. Então, foram 14 anos de muito aprendizado, a gente aprendeu muito aí com esses 14 anos de aprendizado, trabalhando com frio, com chuva, como se trabalha com perecível, como é que se trabalha com estoque de hortifruti, que é um negócio muito sensível. Então, foi 14 anos de muito aprendizado, que isso nos serviu muito de base quando nós entramos no setor de supermercado. Vocês hoje ainda têm produção própria, Evaldo? Não, hoje não temos mais, hoje não. Vocês têm os agricultores que produzem para vocês? Sim, nós temos várias famílias, vários agricultores que produzem exclusivamente para a nossa rede de supermercados hoje. Perfeito. Vocês primeiro trabalharam com o supermercado tradicional e depois é que migraram para o atacarejo? Sim, em 94, então, a gente inaugurou a primeira loja Cidade de Tijucas. 5 anos depois, inauguramos a segunda loja também na cidade de Tijucas. E Tijucas
nos recebeu muito bem, fomos muito bem acolhidos, vendíamos bem, e é onde a gente teve a coragem de começar a crescer, fazer a terceira loja fora do município de Tijucas, que foi na cidade de Camboriú. Então, aí abrimos a terceira loja fora de Tijucas, que foi um grande passo, quando você sai do teu quintal, né? E também se vendemos muito bem, íamos bem também naquela loja, e aí começamos a fazer a terceira, a quarta e a quinta, e não paramos mais. Aí, há 6 anos atrás, em 2016, 7 anos atrás, em 2016, o mercado de atacarejo estava em ascensão muito forte. E aí, numa reunião, a gente decidiu que também íamos entrar no setor de atacarejo, criamos a nossa marca Comprão. Então, em 2016, nós abrimos a nossa primeira loja do Comprão. E após nós entrar essa bandeira, o Grupo Coque teve uma ascensão muito forte. Aí tinha 2 bandeiras para crescer. Nós continuávamos crescendo com a bandeira Supermercado Coque no varejo, e mais acelerado ainda era o nosso crescimento na bandeira Comprão, em todas as regiões aqui. Então, hoje o grupo tem 55 lojas, 20 com a bandeira Supermercados Coque, a bandeira varejo, e 35 com a bandeira Comprão, por todas essas regiões. A gente já está atuando em 26 cidades aqui da região, mais na região norte aqui do estado, por enquanto. Vocês agora que estão vindo para o sul do estado, por que demoraram tanto para vir para cá? É que primeiro você tem que... a nossa empresa ela tem o hábito de crescer de uma maneira tipo um caracol, você vai crescendo em volta. Isso facilita principalmente a logística, a divulgação da marca, do nome, e como a região norte do estado ela é muito grande, né? A região onde a gente atua, essas 26 cidades que a gente está atuando, são cidades muito grandes, tem uma região muito grande, a população muito densa. Então, primeiro a gente preferiu fazer várias lojas, essas 54 lojas nessa região, e no último planejamento que a gente teve, a gente também decidiu fazer lojas mais para o sul do estado. Então, esse ano a gente já vai inaugurar algumas lojas aí mais para a região sul, vamos inaugurar em Garopaba, em Laguna, em Bituba, essas regiões, e pouco a pouco a gente vai descendo mais até outras regiões ainda que não está bem definidas, outras cidades que a gente vai. Mas que a cidade do sul, a região sul também é uma região que eu acredito muito no potencial de crescimento, é uma região que está em franco desenvolvimento, por isso que a gente está agora também investindo na região sul do estado. Vocês começaram lá atrás, tirando direto da roça, da agricultura, e fazendo as feiras com a Kombi e tal. Quais foram as primeiras dificuldades que vocês tiveram que superar? Quais foram os primeiros desafios que vocês tiveram que superar para consolidar esse caminho de crescimento e desenvolvimento? Todo início é muito desafiador, né? A feira livre o grande desafio, né? O que eu compro, quanto que eu vou vender no dia de feira, porque é tudo muito perecível. Então, ter um equilíbrio entre quanto você comprava, quanto você ia vender. Então, esse foi o grande desafio para não estar comprando mercadoria e ela estar se estragando durante o período que até voltar à próxima feira, porque no início tinha poucas feiras, não era todo dia. Então, esse foi o grande desafio. Como vencer ter esse fluxo de caixa, para ter dinheiro para comprar mercadorias na quantidade certa, para que não sobrasse muito e também não faltasse. Esse foi um grande desafio. Então, foi um aprendizado desde o início. E depois, quando os grandes desafios mesmo chegaram, quando nós entramos no setor de supermercado. Porque quem é feirante, por mais que ele seja um ótimo feirante, você não conhece nada de supermercado. Claro. Então, quando abrimos o primeiro supermercado, era a época ainda de colocar preço com a etiquetadora, era bem na época que tinha uma inflação altíssima, então era tudo muito desafiador, não conhecíamos os produtos e o grande desafio, fluxo de caixa para isso, aí o estoque já era muito maior do que uma barraca de feira, então é aprendizado desde o início. A nossa sorte, ou a nossa expertise que nós já sabíamos lidar com dinheiro, que a feira ensina isso. Como é que eu compro, como é que eu pago, como é que eu vendo, tem que cuidar com o fluxo de caixa, e assim a gente foi fazendo. E
quando inauguramos a nossa primeira loja na cidade de Tijucas, vendemos muito bem. Tivemos sucesso desde o primeiro dia. Isso ajudou, então, a fomentar o negócio. Quando você tem um negócio com sucesso, com recorrências de compra, como nós tivemos, porque nós tínhamos o setor de hortifruti muito bem elaborado, estruturado, com muito frescor dentro das nossas lojas, a primeira, a segunda loja, onde nós começamos. Então, isso fez com que o cliente vinha até as nossas lojas, tínhamos movimento, e aí, pouco a pouco, a gente foi aprendendo a trabalhar também no setor de supermercados. Contratamos uma pessoa que conhecia, um gerente que conhecia o setor de supermercado, para nos ajudar e para auxiliar. Esse foi o maior desafio aí do início, tanto no hortifruti quanto no setor de supermercados. No hortifruti, vocês não produzem mais, vocês não têm mais as fazendas de vocês e tal, vocês compram. Quantas propriedades hoje estão ligadas a vocês? Quantas famílias hoje trabalham com vocês? Quantos agricultores hoje estão envolvidos com vocês? Tem muita gente. Não Imagino. só no hortifruti, né? Tem muitas famílias de vários, não é só em Antônio Carlos, é em várias regiões do Brasil que produzem para a gente. Então, são muitas famílias. Eu não sabia dizer precisamente, mas deve ser 200, 300 ou 500 famílias produzindo produtos para a nossa empresa. E também tem outros setores, tem doceiros, tem pessoal de bolacha, tem pessoal de biscoito, tem pessoal de pão, tem muitas parcerias com os pequenos fornecedores daqui do estado de Santa Catarina que produzem exclusivamente para nós ou o maior volume é vendido para nós. Então, tem muitas parcerias aqui no estado, que é uma das coisas que a gente também valoriza. É priorizar as empresas do estado de Santa Catarina, priorizar os pequenos produtores, seja eles de hortifruti ou de biscoito, bolacha ou pão. Enfim, então, fomentar o comércio de toda a região, isso que é importante para que todos cresçam, todos criam essa estabilidade de quanto que eu produzo, de quanto que eu vendo, e isso que gera emprego, renda, desenvolvimento para toda a região. O Evaldo, certamente quando vocês começaram lá atrás, convencendo o pai a vender a junta de boi para comprar a Kombi, certamente vocês não imaginaram, não projetaram, vamos fazer isso porque nós vamos chegar com o maior grupo do estado de Santa Catarina, o maior grupo do varejo. Ao longo do tempo vocês foram crescendo. Vocês estabeleceram um limite de crescimento, nós vamos crescer até aqui, ou não? Não, quando a gente descobre que é possível crescer, você vai crescendo. Você vai crescendo, nós temos um belo de um modelo de atacarejo, tem um belo de um modelo, um formato de varejo. Então, você vai crescendo e vai deixando acontecer. A gente sempre trabalha com planejamento estratégico para os próximos 5 anos, então a gente sempre sabe mais ou menos e vai acontecendo aquilo que a gente planeja. Então, quando você planeja algo e faz para que aquilo aconteça, vai acontecendo, mas não tem um número final, vou chegar a 100 lojas, vou parar, vou chegar a 80 lojas, vou parar, não. Quando você descobre como é possível você ir crescendo, sempre pensando em todos os lados, pensando num crescimento sustentável, pensando num crescimento a longo prazo, pensando que eu faço para ser uma empresa que perpetue por muito tempo. Então, você vai criando uma robustez em todas as áreas, contábil, fiscal, jurídica, financeira, logística, e isso vai criando áreas que criam suporte para você continuar esse crescimento. Então, esse que é o bacana quando você cria uma empresa que ela tem a possibilidade de crescer e se tornar longeva ao longo dos anos, para ter empresa aí para os filhos, para os netos, enfim. Perfeito. Hoje, quantas pessoas trabalham com vocês direta ou indiretamente? Hoje, no Grupo Coque, nós temos, trabalhando conosco, já mais de 8.000 pessoas, diretamente. Somente este ano, devemos contratar mais de 1.000 pessoas, porque temos várias lojas para inaugurar durante esse ano. E, indiretamente, se dá mais de 25.000 pessoas trabalhando diretamente conosco. Por que o atacarejo tem crescido tanto? Qual é o segredo? Qual é a diferença do supermercado tradicional para o atacarejo? E o atacarejo é o caminho do amanhã? Assim, são várias respostas, que você fez várias perguntas ao mesmo tempo. Mas por que o atacarejo cresceu nos últimos anos, vamos falar? Sim. Porque o atacarejo trabalha com preços competitivos. E por que houve uma adesão maior do consumidor para o atacarejo?
por causa do aperto financeiro da população, vamos falar assim. Se eu tenho uma dificuldade financeira para pagar as contas durante o mês, aonde que eu vou fazer minhas compras? Aonde eu consigo comprar um pouco mais barato. Então, o atacarejo proporciona isso. O varejo é um negócio que também está crescendo, vai bem, mas o varejo já não tem... O varejo, qual é o papel do varejo? É gerar experiência, é gerar uma experiência de compra mais agradável. Quando eu quero saudabilidade, eu quero frescor, eu quero atendimento, eu quero produtos diferenciados, aí eu vou num varejo onde eu encontro tudo isso. Então, na minha opinião, os dois negócios estão crescendo e os dois negócios vão durar por muito tempo, cada um fazendo o seu papel. Um vai fazer o seu papel de preço mais baixo e o outro papel da experiência. E os dois vão andar paralelo aí por muito tempo. É que vocês avançaram mais no atacarejo, começaram com o varejo, com o supermercado tradicional, e depois migraram para o atacarejo, e vocês hoje têm mais lojas, quase o dobro, de lojas que tem de atacarejo do que tem de supermercado, né? Sim, porque nós aproveitamos a onda de 5 anos para cá. 5 anos atrás tinha uma onda muito forte do atacarejo. Hoje já não é mais tanto. Que hoje já não está abrindo mais tanto o atacarejo. Então é uma onda e a gente aproveitou, surfou essa onda. Hoje tem várias empresas aí também entrando no atacado, mas o futuro a gente não sabe como é que vai ser. Mas até hoje, teve 5 anos, de hoje até 5 anos atrás, teve uma onda muito forte de abertura de atacarejo. Hoje já está mais equilibrado. Então hoje já está abrindo atacado, abrindo varejo, não abre tanto. Então, eu acredito que daqui para frente vai haver um equilíbrio maior entre a abertura de lojas dos dois modelos. No supermercado tradicional, a tendência são lojas menores, lojas de bairros, e não aquelas lojas grandes? Sim, o varejo tradicional, o supermercado, eles vão fazer um trabalho de proximidade, de experiência, de frescor, com lojas aí de média, eu acredito aí em média de 2.000 metros quadrados, 2.200, ou até menor, de 1.000 metros, quando é dentro de um bairro, dentro de lojas de vizinhança. Os tamanhos, tanto do atacado quanto do varejo, a tendência é diminuir o tamanho. Os atacarejos começaram aí com 7, 8 mil metros, os grandes players do Brasil hoje já estão falando em 5 mil, e o varejo, qualquer varejo aí que tinha 4, 5 mil metros, hoje já está se falando muito em 2 mil metros, 2.500 metros. A tendência é diminuir os tamanhos para que também não tenha mais tantos terrenos grandes para que a gente coloque lojas muito grandes perto dos centros da cidade. Perfeito. Vocês estão com hoje 55 lojas, né? Sim. Todas elas em Santa Catarina? Vocês não projetam expandir para o Paraná, Rio Grande do Sul e para outros estados? Sim, hoje as 55 lojas estão localizadas dentro do estado de Santa Catarina e no nosso planejamento não temos ainda planejado para ir para outros estados. Quem sabe, numa próxima atualização do nosso planejamento estratégico, possa ter alguma coisa para sair do estado. Mas, por enquanto, o que a gente tem planejado para os próximos anos é continuar crescendo aqui dentro do estado de Santa Catarina. E qual é o espaço que vocês veem de crescimento ainda para o estado? Das 55, aqui no estado chegar mais ou menos quantas lojas, em quanto tempo? É que tem muitas cidades. Olha, nós só estamos ainda em 26 cidades de Santa Catarina. Uhum. Então tem muita coisa para crescer aqui dentro do estado. Não dá para dizer precisamente, mas eu creio que 80, 100 lojas tranquilamente cabe aqui dentro de Santa Catarina, porque nós só estamos ainda em 26 cidades. E Santa Catarina tem muitas cidades aí com potencial para ter um bom supermercado. Vocês estão hoje na Grande Florianópolis, no Vale do Itajaí e no norte do estado, né? Isso. Vocês não estão no oeste, Chapecó, vocês não estão no Planalto, estão chegando agora no sul, é isso, né? Isso e aí, por isso que tu projeta pode chegar entre 85 a 100 lojas nos próximos, 10 anos? Não temos isso planejado exatamente, mas cada ano a gente vai crescendo um pouco e vão crescendo aí de acordo com a capacidade, de acordo... Eu me preocupo mais em ter uma empresa longeva, crescer com garantias que eu não vou ter dificuldades, principalmente em fluxo de caixa, do que você crescer demais num ano, 2 anos, e depois ter que diminuir o ritmo porque não foi bem planejado. A empresa sempre se preocupa como é que eu cresço de uma maneira constante. Então, o Grupo Coque é um grupo que
desde que começou, sempre vem crescendo de uma maneira constante e isso vem dando muito certo. Quanto que vocês projetam aqui para o sul? Vocês estão agora entrando em Garopaba, em Bituba, essa região. Digamos que até o final do ano que vem, 2024, vocês estarão em Criciúma, vocês vão crescer mais 5, 6 lojas aqui no sul? Por enquanto, a gente tem planejado 5 lojas para a região sul, e 5 lojas tem planejado para a região sul. Perfeito. Me diga uma coisa, essas circunstâncias da economia, juro alto, essa inflação que sobe e desce, essa instabilidade, o que mexe no negócio de vocês? Diminui o poder de compra, né? Tem uma pesquisa da Nielsen que diz que a cesta do nosso consumidor, ela diminuiu 20%. O cliente que comprava 12 itens quando vinha no supermercado só está comprando mais 10, porque a grana está mais curta. O que é? Inflação, juros altos, o poder aquisitivo começa a ficar menor e o consumidor o que faz? Sempre dá prioridades, né? Se eu tenho 12 itens para comprar, só tenho dinheiro para comprar 10, ele só compra 10. Então, essa é a maior dificuldade enquanto o juros está alto e inflação. A inflação, esse mês agora de maio, principalmente, é o primeiro mês que nós estamos tendo uma boa deflação, não vou dizer que é deflação, mas uma inflação que do nosso setor estava alto, ela está bem menor durante esse mês de maio. Então, agora, primeiro, esse mês e mês que vem, eu acredito que deve haver um bom equilíbrio na inflação, e o próximo passo aí também diminuir os juros, né? Aí volta ao equilíbrio normal como era antes. Então, mas é um processo longo, é um processo aí demorado para que durante o ano essas coisas devem acontecer. Essa redução de juro, isso é percepção? Tens informação? Tu aposta nisso? Tu acha que reduz quanto em quanto tempo? Até nesse ano ainda? Só no ano que vem? A inflação ela é mais fácil ela baixar porque a pressão, o consumidor não compra, a inflação automaticamente baixa. É uma pressão entre demanda e oferta. Claro. Agora, juros depende muito do governo. Depende muito do governo. Eu acredito que até final do ano alguma coisa da taxa Selic deve baixar e automaticamente os juros devem baixar. Não acredito que esse juro vai ficar tão alto até final do ano. Só não é informação, é baseado no que eu estou vendo o que está acontecendo com a inflação. É feeling, é sentimento. Sim. É perfeito. Teve um período em que era sinalizada a tendência de que nesse mercado que vocês atuam, o mercado do varejo, houvesse uma redução do número de marcas operando, ou seja, um compra o outro, e houvesse uma certa concentração das atividades. Isso mudou ou mantém-se essa tendência? Assim, se olhar tendências europeias ou americanas, existe um número bem menor de empresas do setor supermercadista ou atacadista. No Brasil, como é um país muito grande, um país de território enorme, ainda tem muitas empresas, está muito descentralizado a concentração de marcas de lojas. Pode acontecer uma rede está comprando a outra, mas de uma maneira muito lenta, quase não vamos perceber. Por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina, muito pouco mudou aí nos últimos 5 ou 10 anos os principais redes de supermercado não mudaram de dono. Então, eu não acredito muito numa forte descentralização, uma centralização de redes, porque o Brasil ele é enorme, então e as empresas brasileiras são muito boas, as redes de supermercado do Brasil são empresas familiares que tocam muito bem o seu negócio. Então, não é simples uma multinacional chegar aqui e querer comprar alguém, não é tão simples assim, ela tem que pagar bem, ou então a empresa não vai ser vendida. Mas centralizar, ter várias redes, uma rede comprando várias redes, eu não acredito nisso, principalmente a curto prazo agora. Dessas 55 lojas que vocês têm hoje, nenhuma delas foi comprada. Vocês abriram essas lojas, foram lojas novas montadas por vocês? Sim, a maioria delas. Compramos alguns pontos, 2 ou 3 pontos foram comprados aí, que eram lojinhas que tinha alguém que já não queria mais tocar o seu negócio, mas muito pouco. A maioria foi tudo construído. Perfeito. Se hoje sentasse na tua frente um cidadão jovem,
pequeno, um agricultor, chegasse na tua frente e dissesse: olha, Evaldo, eu quero também entrar nesse ramo aí, eu quero entrar nesse nicho aí, eu quero pegar esse caminho aí. Qual é o conselho que tu me dá? Quais são as dicas que tu vai me dar? O que tu diria? Ele tem que ter, primeiro, ele tem que. Não sei qual é o conhecimento dele, mas se ele não conhecesse nada de supermercado, ele tem que primeiro trabalhar no supermercado, na minha opinião. Ele tem que trabalhar no supermercado, ver como é que esse negócio funciona. Aí, depois de ele ter o conhecimento, ele tem que ter algum dinheirinho para montar a primeira loja. Senão, não se monta sem ter o seu dinheirinho. Depois que ele montou a primeira loja, ele tem que cuidar de 3 coisas básicas: quanto o faturamento, quanto que eu vendo, qual é a minha lucratividade e qual é o meu lucro de caixa, meu fluxo de caixa. Toda empresa pequena precisa, depois que está montado, ele precisa ter esses 3 cuidados. Está crescendo a minha venda? Eu estou faturando mais a cada mês? Eu estou tendo lucratividade? E lucro é diferente de fluxo de caixa. E eu tenho fluxo de caixa para os meus 6 próximos meses, pelo menos. Se ele vai cuidando dessas 3 pontos, ele vai crescendo, ele vai. Se eu cresço no faturamento, eu tendo um lucrozinho e eu tenho fluxo de caixa para os próximos 6 meses, eu vou me dar bem no meu negócio. Então, são cuidados que tem que ter. Mas o que a maioria faz quando abre sua primeira lojinha? Entra um dinheirinho, vai lá e compra um carro importado. O outro compra a casa na praia. O outro ele desvia o dinheiro, não deixa o dinheiro no próprio negócio. Então, é esse cuidado que eu diria que teria que ter quem está começando com um negócio. Perfeito. Para fechar, os teus irmãos todos continuam no negócio, ou seja, vocês continuam uma empresa familiar? Sim, nossa empresa é familiar, somos 5 sócios, continuamos no negócio, cada um está numa atividade aí, ainda trabalhando, cada um numa atividade, e é um dos pontos fortes da nossa família, é a união da nossa família. A gente começou junto como feirantes, e até hoje estamos trabalhando juntos aí no negócio, né? Cada um ainda tem uma atividade, cada um dos fundadores está ativo fazendo a sua atividade. E no Grupo Coque, e vocês só no varejo, vocês não têm nenhum outro negócio, nenhum nicho, outro negócio? Não, só questão imobiliária. Temos questão imobiliária que a própria família constrói para a rede de supermercado ou atacado. Perfeito. O Grupo Coque são 55 lojas, entre atacarejo e varejo, e nós estamos falando de um faturamento ano de quanto, Evaldo? Ano passado a gente faturou 5 bilhões e meio em faturamento, foi o ano passado. Esse ano a gente está planejado para a gente faturar próximo de 7 bi durante o ano de 2023. São 8 mil colaboradores, 8 mil funcionários, e indiretamente envolve algo em torno de 25 mil pessoas trabalhando em torno para colocar produtos nas prateleiras. Sim. Indiretamente dá em torno de 25 mil pessoas, que é todas essas pessoas que trabalham para o negócio. Perfeito. Evaldo, foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa, no Nomes e Marcas. Muito obrigado pela tua disponibilidade, prazer te ouvir. Parabéns pelo crescimento, pela consolidação e sucesso. Valeu, Adelor, Lessa, parabéns pelo programa e muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer falar com você. Um abraço. Prazer tê-lo conosco. José Evaldo Coque, diretor-presidente do Grupo Coque, foi nosso entrevistado deste final de semana do Nomes e Marcas. O programa volta no próximo final de semana. Sucesso a todos. Aproveitem bem o fim de semana. Boa tarde. Até lá.